Bom dia, família, graça e paz, tudo bem? Nossa leitura hoje do Evangelho de Mateus é Mateus capítulo 17 até o capítulo 20. Eu quero compartilhar com você algo que está aqui no capítulo 20, versículo 20, que diz assim: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: Vocês beberão meu cálice. Quanto ao sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser ser, ou melhor, tornar-se grande entre vocês, coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Aleluia. Irmãos, nessa perspectiva do reino, do reinar em vida, nós podemos perceber que Tiago e João, eles começam a ser influenciados pela dinâmica ou pela perspectiva do reino, ok? A ponto da sua mãe, né? E aí, obviamente, aqui, né, seria o ideal que fossem eles mesmos que fizessem esse pedido, né? Eu sei que esse pedido gerou uma indignação nos outros 10, mas Jesus não repreende o pedido. Jesus não diz, né, o sentido de que vocês não poderiam estar pedindo isso. Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Então, nós podemos entender que a partir da convivência, a partir do processo de discipulado com Jesus, essa mentalidade de reino começa a ser gerada nos seus discípulos. E aí, então, eles começam a desejar algo que com certeza antes não desejavam, né? Que era ser grande, né? Claro que aqui, pela imaturidade, existe uma questão de, vamos dizer assim, comparação e competição, tanto dos 2 em relação aos 10 e os 10 em relação aos 2. Mas o fato é que é o seguinte, Jesus não exorta, não admoesta por conta de querer ser grande. Jesus ele corrige, olha só que poderoso. Jesus, ele é didático demais, ele é um mestre, né? O rei é o Senhor, ele é Deus, mas ele é um mestre também. Então Jesus é didático demais, por quê? Porque ele não repreende o fato deles querer ser grande, não. Jesus, ele só mostra a maneira correta de ser grande. Então vamos lá, nós podemos perceber que diante dessa perspectiva do reino, Deus então nos escolheu, Deus nos enviou com esse aspecto de grandeza, Deus nos formou com essa grandeza. É claro que a grandeza para Deus é uma e a grandeza para o mundo é outra, né? Ou seja, o ser grande. Eu tenho para mim que a grandeza é um aspecto interior, ela está ligada com uma revelação, ela está ligada com a nossa posição no reino. Grandeza está ligado com essa nobreza, está ligado com a realeza, eu saber que Deus tem algo na minha vida e esse algo que existe, ele é relevante, a ponto de impactar o lugar que Deus me colocou. Mas então, eles começam a ser influenciados e Jesus não repreende esse desejo de ser grande. Jesus, ele corrige, ele diz, no mundo, quem é grande, ou seja, quem governa, quem lidera, ele domina, ou seja, sendo maior sobre outras pessoas. E você já tem me ouvido falar sobre o reino, usando Gênesis capítulo 1, 26 e 28, dizendo que nós fomos formados e criados para governo. Sim, mas não para governar sobre as pessoas. Nós fomos chamados para governar sobre a terra, sobre os seus recursos, sobre o ambiente que Deus nos colocou. E aí Jesus está dizendo o seguinte, gente, é o seguinte, na terra, ou seja, nos relacionamentos, nos governadores, nas pessoas dos povos, né?
É dessa maneira que acontece. Eles dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Ou seja, no reino não é assim. Não é dessa maneira que a minha eclésia irá se portar. Não é dessa maneira que a família real se porta, né? Entre vocês será diferente, não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, se coloque a serviço dos outros. Então a ideia de ser grande, a ideia de liderança, a ideia de governo, de domínio do mundo é para exercer esse tipo de autoridade sobre as pessoas. Então é para que eu não faça nada, é para que eu seja servido. Essa é a ideia de liderança do mundo. Então a pessoa é líder para ser servida, a pessoa está numa posição de autoridade para ser servida. Mas Jesus está dizendo não é por isso. Jesus, na verdade, é que ele coloca até esse fundamento de liderança do reino. Ele diz, a pessoa é colocada numa posição de liderança para servir, não para ser servida. E Jesus se coloca como esse modelo máximo e supremo de liderança do reino. Jesus diz, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, o que é liderança? Liderança é servir. O que é grandeza? Grandeza é servir. O que é expressar o reino do céu na terra? É servir. Então, o grande, o maioral é aquele que serve, não é o que é servido. E eu e você precisamos de identificar que o chamado é para servir. Nós fomos chamados para servir. Aí nós só precisamos de ajustar o que é o servir também, né? Ou seja, cada um de nós foi escolhido e enviado com um serviço, ok? A palavra serviço, ela é equivalente à palavra ministério. Então todos nós recebemos um ministério. Todos nós recebemos um serviço. Quando eu falo ministério, não estou falando de uma igreja. Ministério está ligado com o serviço que nós fomos comissionados por Deus. Então, se eu tenho uma habilidade, se eu tenho uma destreza, se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma profissão, se eu tenho um serviço, aquilo ali é considerado meu ministério. Aquilo ali é a maneira que eu vou servir as pessoas. Então, nós precisamos entender que servir não está ligado com serviços, vamos dizer assim, manuais ou domésticos somente. Não, inclui isso. Mas existe um servir específico para nós. Existe algo que Deus tem para nós de maneira específica. E agora, quando nós buscamos isso, quando nós buscamos cumprir com o propósito de Deus, está ligado que nós temos revelação daquilo que Deus nos chamou para servir. E quando eu sirvo, eu vou então servir pessoas, vou suprir necessidade. E aqui Jesus está dizendo que é dessa maneira que eu vou ser grande no reino dos céus. Então, grande é o que serve, não é o que é servido. Jesus diz que ele veio para ser servido, não para servir. Então, eu quero dizer para você foi enviado para servir. Deus deu dons, deu habilidades para você. Deus deu talvez muitas sementes na sua mão, né, no sentido de trabalho, no sentido de empresa. Para quê? Para que você agora se torne um canal do céu aqui na terra. Você sirva pessoas e você se torne grande no reino dos céus. É isso que Deus tem para nós. Jesus vai dizer isso, combina com o discurso do reino, lá em Filipenses 2,13, diz que nós somos luzeiros do mundo, né? Jesus, em Mateus 5, nós lemos a partir ali do 13 e até o 20, diz que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo, que nós temos que brilhar a luz diante dos homens para que o nosso Pai Celestial seja curado. Ok? De que maneira? Servindo. Deus colocou uma semente dentro de você. Ele colocou algo em você para que você sirva outras pessoas e essas pessoas sejam influenciadas, impactadas e o nome do Senhor seja exaltado. Preste atenção, nós fomos enviados para servir, não para ser servido. Amém? Diante do Senhor, nós sempre somos servidos. Diante dele nós somos servidos, mas depois que nós somos servidos por ele, nós nos levantamos para servir para ele. Amém? Deus abençoe a sua vida e um ótimo dia.